Amém. Eu queria meditar em 2 Pedro 1,4, que diz assim: Deus nos deu as suas grandiosas e preciosas promessas, para que por elas vocês se tornassem participantes da natureza divina. É por isso que as promessas chegaram a nós. Não há nenhuma evidência, né, de sermos participantes da natureza divina, a não ser que essas promessas sejam reais e estejam fazendo o que a palavra de Deus diz que elas fazem em nossas vidas. Nós temos há muitos meses meditado, e esse mês continuamos e vamos continuar por muitos meses ainda, meditando nas promessas de Deus, o que elas são, como elas chegam a nós, como elas se aplicam em cada área da vida. E há uma riqueza tão grande que faz a gente ficar todos esses meses meditando sobre isso. Agora a gente tem que checar nossos corações e mentes sobre o que esse conhecimento traz para nós. Pedro chama e diz que Deus nos deu suas grandiosas e preciosas promessas, e que por meio dela nós nos tornamos participantes dessas promessas. Por meio dessas promessas nós nos tornamos participantes da natureza divina. Eu quero olhar um pouco para isso hoje. Eu estava essa semana olhando um texto na Bíblia que fala sobre um encontro assim, em que há um grande contraste. Um homem numa situação extremamente que a gente olhando assim, de penúria. Ele era só um rabino, assim, um mestre de algo que a sociedade daqueles dias não apreciavam, e com o rei. Então esse homem já era idoso, esse judeu já estava curvado pelo peso do tempo, e ele não possuía nenhuma vantagem física. Ele tinha ficado 2 anos na prisão, sem nenhum dos cuidados normais que o ser humano precisa ter, e deixaram ele o quê? Magro, mais frágil ainda, e ele não tinha nada, não é? Ele estava despossuído de recursos, de roupas adequadas. A história diz que ele era calvo, e você pensa numa prisão, barba por fazer, cabeça grisalha, barba também, e suas roupas eram as roupas de um prisioneiro. Em comparação, nesse encontro, ele estava diante de um rei, com toda a pompa que nós possamos imaginar. E a maioria das pessoas, mesmo naquela sociedade, que tivesse numa relação normal com a vida, e não preso, e não 2 anos na cadeia, diante do rei, pareceria uma pessoa simples, não é? O rei Agripa então entrou no tribunal com grande pompa que os reis recebiam, não é? E a Bíblia diz que ele estava com a sua irmã. Eles estão vestidos de púrpura, eles estão com roupas incríveis, e eles são protegidos pelos legionários romanos, com suas roupas também daqueles que cercavam mais de perto a realeza ou as pessoas mais proeminentes no Império Romano. E ele era então encarregado de que naquele lugar, naquela parte do mundo, ele encarregasse que os interesses de Roma estavam sendo cumpridos. Ele então supervisionava a religião, enfim, todas as coisas que faziam parte da vida das pessoas. Por outro lado, a outra pessoa é um simples prisioneiro. E esse encontro faz com que essa pessoa, que é um prisioneiro, tivesse todas as razões para temer o monarca. Ele podia tomar qualquer decisão, ele podia mandar executar o prisioneiro. E o rei fazia parte de uma geração de homens assustadores. Ele era parte da dinastia do rei Herodes. Então, na história, esse é a última pessoa da dinastia dos Herodes a se intrometer na causa de Cristo. E o bisavô do rei Agripa, ele mandou matar todas aquelas crianças, tentando matar Cristo. Então, essa é a relação que essa família tinha desde o início com o Evangelho.
O tio-avô desse homem que está aqui, ele mandou matar João Batista. E o pai dele, Agripa I, que é o pai desse rei que está lá, nesse dia, ele mandou matar Tiago. E ele mandou prender Pedro. Essa é a família diante do qual Paulo está, um rei com esse poder, e Paulo está de pé diante dele, naquele dia. Então, Paulo estava preso por uma única razão, por causa do evangelho, porque a fé do cristão é sempre uma fé pública. Jesus sofreu por nós, nu, em público, e ninguém que realmente sirva a Cristo serve em particular. Essas pessoas que dizem, olha, meu cristianismo é particular, é meu, essa pessoa não tem nenhuma relação com Cristo. A Bíblia diz que nós saímos publicamente levando o vitupério de Cristo, a vergonha de Cristo. A gente não se desassocia de Cristo em nada, nem na nossa profissão, nem no nosso dia a dia, em nenhuma das nossas relações. Agora, pense como Paulo vai se defender diante desse homem, ele com aquelas roupas, aquele estado deplorável, magro, diante desse poder, dessa realeza, dessa glória humana. O que ele vai dizer? Será que Paulo vai pedir misericórdia e vai pedir a Deus por um milagre naquele dia, para que ele fique livre? E aquele talvez fosse o discurso mais importante da vida de Paulo até aquele momento. Ele vai ter outro momento como esse, mas o que Paulo apresentaria como sua defesa diante de Agripa, e depois de uma breve saudação respeitosa ao rei e às autoridades, em Atos 26:6, Paulo diz assim: agora estou sendo julgado por causa da minha esperança no que Deus prometeu aos nossos antepassados. Essa é a defesa de Paulo. Eu estou sendo julgado, eu estou sob a perspectiva de ser condenado à morte, e a causa disso é a minha esperança no que Deus prometeu aos nossos antepassados. A defesa de Paulo não se referia a nenhuma das suas conquistas. Ele podia dizer, olha, há evidências e testemunhas oculares, não é, de que eu fui instrumento para ressuscitar pessoa. Através de mim aconteceram coisas incríveis. Ele não apela para isso. Paulo aqui não vai exigir nenhum tratamento preferencial. Ele não começa dizendo, eu sou cidadão romano, e ele não tenta justificar as suas ações de forma alguma. Ele não faz nada disso. A sua única justificativa diante do rei, que poderia condená-lo à morte, é: eu acreditei nas promessas de Deus. Essa é a única razão de eu estar aqui. Foi dessa maneira que agiram todos os homens que Deus chamou. A ideia de que alguém que não tem essa relação com as promessas de Deus, foi chamado por Deus, não se sustenta de forma alguma. Então você pode pensar em Abraão, Isaac, Jacó, em toda a história de como Deus chama os seus eleitos e salva. Você pode colocar nessa lista Noé, Maria, um profeta chamado Isaías, outro chamado Jeremias, um pregador como Pedro, um homem como Paulo, e os grandes personagens que enchem a Bíblia, eles vieram de camadas sociais diferentes. Você tem Isaías, da realeza, da família do rei, e você tem Jeremias, um homem extremamente comum e simples. Você tem governantes, servos, mestres, escravos, médicos, você tem homens e mulheres, você tem pessoas solteiras e casadas, jovens e velhos. Mas o que então junta essas pessoas tão diferentes é um denominador comum. Todos eles não conheciam, como a gente tem feito, estudado esses meses, as promessas de Deus. Eles construíram suas vidas sobre as promessas de Deus. É isso que cada uma das pessoas que você encontra na Bíblia tem em comum uma com as outras. Por causa da promessa de Deus, Josué conduziu 12 milhões de pessoas para um território inimigo, o que, sob qualquer perspectiva meramente humana, era uma completa loucura, porque esses 12 milhões de pessoas não tinham equipamentos necessários, não eram treinados necessariamente, não tinham um grande exército. Então, por causa da promessa de Deus,
Davi não só venceu o gigante, ele fugiu 15 anos, sem fazer nada para tentar cumprir a promessa de Deus, mas sem nunca duvidar de que Deus tinha chamado ele, que Deus mesmo teria que fazer o que Deus disse. Então, por causa da promessa de Deus, um homem como Pedro se levantou das cinzas do remorso, de ter negado Cristo, e Paulo encontrou graça pela qual ele estava disposto a morrer naquele dia. Ele diz: eu estou aqui, e eu estou sendo julgado, porque eu acreditei na promessa de Deus, feita a nós. Então, isso é tão característico dos eleitos, dos salvos, que Hebreus 6,17 diz, ele chama os salvos de os herdeiros da promessa. É assim que salvo é descrito. Eles são herdeiros de uma promessa. E o que nós temos que pensar é, nós estamos entre... A gente pode ser descrito assim. É assim que o mundo vê a gente, como pessoas que são herdeiras de uma promessa. Hebreus 6,17, herdeiros da promessa, descreve a gente. As promessas enchem o nosso coração, nos impulsionam, nós edificamos a vida sobre ela, e se nós chegamos diante de autoridades que podem nos matar, esse é o nosso argumento: eu posso ser morto e condenado, diz Paulo, porque eu criei nas promessas de Deus. Eu edifiquei de tal maneira a minha vida nas promessas de Deus, que a minha vida não é preciosa diante disso. Então, é como se a promessa de Deus fosse a fortuna da família de todas essas pessoas, tão diferentes em idades, em épocas, e eles foram, entre aspas, feitos por Deus, não é? Inteligentes o bastante para comparecer à leitura do testamento, já que eles receberam essas promessas, eles querem estar sempre atentos a tudo aquilo que faz parte delas, aquilo que é a sua herança. Então a Bíblia diz assim: pela fé Noé, quando avisado a respeito das coisas que ainda não se viam, movido por santo temor, construiu uma arca. Isso é só uma ponta do iceberg da vida construída sobre a promessa de Deus. E o texto continua assim: pela fé Abraão, quando chamado, obedeceu e dirigiu-se a um lugar que mais tarde receberia como herança, embora não soubesse para onde estava indo. Viveu em tendas, bem como Isaque e Jacó, co-herdeiros da mesma promessa. E também a própria Sara, apesar de estéril, avançada em idade, recebeu poder para gerar um filho, porque considerou fiel aquele que tinha feito a promessa. Você vê, tudo é a respeito disso. Abraão fez isso porque ele creu na promessa. E sendo velha, já estéril, por que Sara estava lá? Porque ela considerou fiel o que fez a promessa. Pela fé Abraão, quando Deus o pôs à prova, ofereceu Isaque como sacrifício. Aquele que havia recebido as promessas estava a ponto de sacrificar o seu único filho. Você vê, a Bíblia é uma história de pessoas que realmente suas vidas estão edificadas sobre a promessa. E esse texto que eu estava lendo, que é Hebreus 11, de 7 a 17, prossegue numa lista de homens assim: Jacó, Moisés, José. Todos eles confiaram na promessa. Não há como nós pensarmos, lá na eternidade Deus me colocou nessa lista, mas eu não confio assim nas promessas. Eu não edifico minha vida nas promessas. Minha vida está sendo edificada sobre outra coisa. Você vê, Paulo está diante de Agripa. Se você olhasse para Paulo e para Agripa, você ia ver um mundo de diferença. E naturalmente ninguém ia querer estar no lugar de Paulo, magro, com uma roupa simplória, com barba por fazer, maltratado, encurvado, e lá um rei poderoso com roupas incríveis, e Paulo dizendo: eu estou aqui, e eu estou sendo julgado porque eu criei na promessa. Eu fiz o que... É a mesma história de Abraão, de Sara, de Noé. Então a história dessas pessoas não foi igual. Nenhuma história na Bíblia é igual. A de Davi não é igual a de Paulo, que não é igual a de Noé, que não é igual a de Abraão. Mas o tema da vida deles era o mesmo. As promessas de Deus eram as estrelas guias da peregrinação deles. Era o norte. Eles estavam sempre olhando para a promessa de Deus. Sabe quando Paulo diz: nos gloriamos na esperança da glória de Deus? Então, a promessa de Deus era essa estrela guia. Eles tinham um grande número de promessas.
O que eles podiam fazer a não ser encher a mente, o coração com essas promessas, ainda que ela levasse eles a estar onde Paulo estava naquele dia? Eu estou preso e sendo julgado por causa das promessas, porque eu criei nas promessas. Então, um estudante diligente da Bíblia passou 1 ano e meio contando o número das promessas que Deus fez em sua palavra. Ele contou 7.487 promessas. É óbvio que, apesar do cuidado dele durante 1 ano e meio, ele não diz exatamente esse o número, porque pode ter passado alguma coisa. Mas depois de 1 ano e meio, é isso, 7.487. Então, as promessas de Deus, elas são estáveis, né? Elas são as grandes sequoias gigantes na montanha da Bíblia, igual as sequoias gigantes estão lá na Califórnia, tão incríveis que só se nós formos lá e olhar para elas, a gente vai acreditar em árvores assim, porque a gente pode pensar que elas são gigantes, mas até a gente estar lá, a gente não tem a dimensão. Há sequoias que têm o quê? 12 metros de diâmetro, 115 metros de altura. O vão central da Ponte de Niterói tem 60 metros de altura. Uma árvore com esse diâmetro e com 115 metros de altura é inacreditável, não é? E algumas delas têm 3.000 anos. Você vê, são árvores estáveis, elas estão ali há 13.000 anos. Assim são as promessas de Deus na Bíblia, estáveis, abundantes, enormes e firmes, são permanentes. Agora, algumas promessas na Bíblia são positivas, não é? É a garantia da bênção, a garantia da aliança. Outras promessas são negativas, é a garantia de que Deus sempre liga o pecado à consequência final do pecado, que o salário do pecado é a morte, que depois da morte vem o juízo. São todas promessas de Deus. Nem as positivas, nem as negativas são promessas que passam sem nenhuma delas, em nenhum instante, sem serem cumpridas. Todas elas são válidas. Todas elas estão igualmente ligadas àquilo que Sara, por exemplo, estava dizendo de Deus, porque confiou que Ele era fiel para cumprir. Deus sempre cumpre. As positivas e as negativas. Então, Deus não é só alguém que faz promessas. A gente sabe que não é difícil fazer promessa para os seres humanos. Deus é alguém que sempre cumpre as suas promessas. Quando nós cantamos hinos, quando cantamos antes de meditarmos, na aflição eu posso descansar, sim, tudo novo em Cristo renasci, sua graça plena. Então, quando nós falamos sobre isso, estamos falando sobre essas promessas em Cristo. E elas são válidas e Deus sempre as cumpre. Então, enquanto Deus preparava o povo de Israel para enfrentar uma nova terra, o que Ele faz? Promessas. A vida do Filho de Deus é edificada sobre promessas. Ele diz assim, em Êxodo 34:10: faço com vocês uma aliança, disse o Senhor, diante de todo o seu povo, farei maravilhas jamais realizadas na presença de nenhum povo do mundo. O povo no meio do qual você habita verá a obra maravilhosa que eu, o Senhor, farei. Você vê, quando eu estou diante da terra, Deus não falou, vocês são fortes, vocês são capazes. Vamos lá, gente, pensamento positivo, vamos focar nas nossas capacidades. Deus não fala nada sobre a capacidade deles, nem nossa. É sem sentido quando as pessoas falam sobre a Bíblia, mas pastor, o senhor não conhece, o problema todo sou eu por causa disso e daquilo. Isso é pessoas que não podem dizer como Paulo, eu estou preso aqui por causa das promessas. As promessas não têm nada a ver com as nossas capacidades, portanto ninguém pode dizer que é cristão, mas de alguma maneira está distante das realidades da nova vida, porque ele é fraco, porque essa é um fato básico sobre todos aqueles que Deus chamou, não é? Então Deus não fala sobre a força dos israelitas, mas sobre o poder divino. Ele não ressalta a capacidade deles. Deus enfatizou a capacidade dele. Eu farei maravilhas, eu vou tirar vocês do Egito, eu vou levar vocês para uma terra, eu farei isso.
é a promessa de Deus. Ele preparou eles para uma jornada realçando o quê? O poder dele de cumprir as promessas, não a capacidade deles de realizar nada do que iria acontecer. Então, quando você lê o primeiro capítulo da Bíblia, quando você vai para Gênesis, o que você vê é a confiabilidade de Deus. Por 9 vezes em Gênesis, o texto diz, e disse Deus, ou Deus disse, e sem exceção, sempre que Deus falou, aconteceu, sempre. Algo maravilhoso, algo grandioso, algo inacreditável. Deus disse, haja luz, e houve luz. Ele disse, assim, falando, ele criou a terra, os mares, as praias, e todas as criaturas que existem. Ele criou um universo. Deus não recorreu a nenhum conselheiro. Paulo diz, quem primeiro deu a ele para depois receber? Ou quem foi seu conselheiro? Pense na diversidade de vida que existe só no nosso pequeno planeta. Então, quem pensou todas essas coisas? Deus. Como ele trouxe todas essas coisas à existência? Com a sua palavra. Sem nenhum conselheiro. E ele não recorreu a conselheiros, mas às vezes você pode tomar todas as decisões, mas você precisa de ajuda para fazer o que você tomou decisão sozinho. Mas Deus não é assim. Ele não precisou de conselheiros, mas também não precisou de ajuda de ninguém. Ele fez, ele fala, e o que ele fala acontece. O problema com as promessas de Deus é se você não acredita nisso. Você pode dizer, acredito em Gênesis. Deus fala, então é. Ele falou, haja luz e houve luz. Mas se ele falar, haja paz, aí não, vai ter muitos poderes contra Deus. Então o Salmo 33, 6-9 diz, mediante a palavra do Senhor foram feitos os céus, e os corpos celestes pelo sopro da sua boca. Ele ajunta as águas do mar num só lugar, das profundezas faz reservatórios. Toda a terra tema o Senhor, tremam diante dele todos os habitantes do mundo, pois ele falou e tudo se fez. Ele ordenou e tudo surgiu. Então a gente pode dizer, entre aspas, já que a gente só pode falar isso metaforicamente, né? Que Deus limpou sua garganta e o universo foi feito. Deus não tem garganta, né? Deus não tem um corpo. Isso mostra que a autoridade de Deus é totalmente indiscutível, totalmente indiscutível. Deus não encontra resistência ao seu poder infinito, porque tudo que existe é aquilo que ele falou para existir. Então, quem resistiria ao que ele diz? Então, o mesmo poder você vai ver em Cristo, de todas as formas. Certa vez um oficial romano pediu a ele que curasse o seu servo, e Jesus se dirigir para esse lugar. O oficial romano diz algo incrível, diz assim, em Mateus 8, 8, 10, depois de 8 a 10, depois o 13, Senhor, não mereço receber-te debaixo do meu teto. E era alguém importante, mas dize apenas uma palavra e o meu servo será curado, pois eu também sou um homem sujeito à autoridade, com soldados sob o meu comando. Digo a um, vá, e ele vai, e a outro, venha, e ele vem. Digo a meu servo, faça isso, e ele faz. Ou seja, ele está dizendo o seguinte, eu reconheço sua autoridade, eu sei que tu falas e acontece, eu sei que tu falas e não há nenhuma resistência, eu sei que como os meus soldados me obedecem, e como eu obedeço os meus superiores, tudo obedece a ti. É incrível, e porque isso é a base de você realmente ser alguém que está debaixo das promessas, como Paulo diante do rei Agripa, naquele dia, eu estou preso por causa das promessas, ou seja, eu edifiquei minha vida tanto nas promessas, que ela pode me levar à morte, e minha vida está aqui, firme, inabalável. Ao ouvir isso, Jesus admirou-se e disse aos que o seguiam, digo-lhes a verdade, não encontrei em Israel ninguém com tamanha fé. Então Jesus disse ao centurião, vá, como você creu, assim lhe acontecerá. Na mesma hora, o servo dele, que estava lá na casa dele, distante, foi curado. Por que Jesus assim, ele sublinha a fé? Porque o homem acreditou não só na palavra de Jesus, como todo cristão diz crer,
mesmo grande parte dos cristãos nominais, mas ele creu no poder de Jesus para cumprir sempre o que diz. Se Jesus dissesse, o teu servo está curado, então ele estava curado. Essa basicamente é a fé dos eleitos de Deus. É isso que uniu Abraão a Paulo, com eles vivendo em séculos de diferença. Então, na verdade, essa história traz essa realidade. A fé é uma crença firme, não só que Deus existe, mas que Deus sempre e em todas as situações cumpre o que Ele promete. Que a palavra de Deus tem o poder de criar aquilo que ela mesmo determina. Isso faz a fé ser verdadeira, ou seja, se Deus disse, quem vem a mim bebe nunca mais tem sede, a pessoa não fica encontrando razões porque ela continua sedenta, dizendo que creu nele, porque isso é dizer que ele mentiu. Se ele diz, eu sou o pão, e quem come de mim nunca mais tem fome, então a pessoa não fica, eu estou faminto, eu creio nele, mas o problema é que a minha vida, você não crê nele, você não crê na sua promessa, que é aquilo que distingue todas essas pessoas. Jesus diz, aquele que eu sou a luz do mundo, e quem está em mim nunca andará em trevas. Não, eu estou nas trevas, eu estou, mas é porque, não há porquês. Você vê essa pessoa, ela acha que o Deus que falou e o mundo foi criado, nem tudo que ele fala é sustentável. Então o cristão, por exemplo, ele pode ter trevas exteriores, ou seja, o mundo pode ficar escuro. Paulo estava num dia diante de um rei, e ele está ali com sua roupa maltrapilha, com sua barba por fazer, magro, maltratado pelos 2 anos de cadeia, mas essas trevas eram só exteriores. Esse dia que parecia escuro, podendo ser morto, ele nunca andaria em trevas, por causa dessa verdade. Então Filipenses 4, 7 a 8, que é um grande texto, diz assim, e a paz de Deus, que excede a todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos. É uma promessa, é Deus falando, tanto quanto todas as promessas que estão na Bíblia, e tanto quanto a autoridade dele de falar, haja luz e haja luz. Ele diz, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações, os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e viste em mim, isso fazei. E o que acontece? O Deus de paz será convosco. Essa é uma promessa. O soldado romano entendeu essa verdade simples. É muito fácil você ver pessoas que se dizem cristãs argumentando contra as promessas de Deus. Deus não pode, na verdade, ele não tem como falhar em suas promessas, porque ele não pode encontrar em nenhum lugar uma resistência àquilo que ele cria. Quando Jesus diz assim, por exemplo, minha paz vos dou, ele não está tentando incutir pensamentos positivos em nós, ele está fazendo uma promessa, e ele está dizendo que ele está dando algo. Então suas alianças são invioláveis por isso. É por isso que uma vez que o pai deu alguém ao seu filho, essa pessoa fatalmente vai ser chamada, justificada e glorificada, porque Deus não pode falhar nas suas promessas. Ele prometeu isso ao seu filho. O seu filho prometeu fazer algo por isso no tempo, o filho fez. O Espírito Santo prometeu aplicar essa salvação, santificar essas pessoas, e ele faz. Porque quando a gente fala Deus, nós estamos falando do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então as promessas de Deus não são escritas em areia, não são escritas, mas nos granitos eternos do céu, a gente podia dizer assim. Nunca elas falham, nunca elas são apagadas. E o que ele diz acontecerá, tanto em suas promessas positivas quanto negativas, tem que acontecer, porque as promessas de Deus são irrevogáveis, porque não há nenhuma razão para ele revogar. A gente estava olhando na quinta-feira, Deus é imutável, ele vê o fim desde o princípio, ele nunca é surpreendido por um imprevisto, ele não diz assim, eu falei que ia dar paz, mas eu não pensei que o mundo ia ficar tão difícil.
Eu, em momento nenhum, pensei que a escuridão ia ser tão grande que eu não ia poder ser luz para você. Deus, então, não faz nenhuma correção no meio do percurso, não está sujeito a mudança de ânimo. Nós podemos fazer promessas e acordarmos no dia, nós estamos totalmente desanimados. E como é que nós vamos cumprir o que falamos? Mas isso não acontece em Deus, não há nenhuma mudança climática, mudança de humores, nenhum tipo de mudança. Tiago 1,17 diz, não muda como sombras inconstantes. Em algumas versões não há sombra de variação. Por quê? À medida que a luz vai mudando, as sombras vão mudando. É algo muito que muda o tempo todo. A Bíblia diz, não existe isso em Deus. Não há nenhuma variação em Deus, não há nenhuma mudança. E a Bíblia diz o quê? Ele é fiel. Hebreus 10:23, aquele que prometeu é fiel, ele é forte. Em Romanos 4:21, Deus não faz nenhuma promessa além daquilo que ele vai fazer. Ele diz, Deus é poderoso para cumprir tudo o que promete. Ele não pode mentir. Hebreus 6:18 diz, é impossível que Deus minta. Então, querido, pense, uma rocha não pode sair nadando. Você não vai olhar para o mar e ver uma rocha passar por você nadando. Você não vai amanhã, ou quando acabar o culto aqui, sair ali fora e ver um hipopótamo passar voando. Você não vai ver, de repente, numa tarde de primavera, uma borboleta comendo um prato de espaguete, uma pizza. Ela não pode fazer isso. Não dá para nós dormirmos no ar ou em cima de uma nuvem. Você entende isso? Você nunca vai ver isso. Isso é totalmente impossível. E Deus não pode mentir. Na verdade, era mais fácil o hipopótamo passar voando do que Deus mentir. É totalmente fora de toda possibilidade. Deus nunca exagera. Nós temos a tendência a exagerar as coisas. Deus nunca manipula ninguém com palavras exageradas. Deus nunca engana e Deus nunca bajula ninguém. Quando Ele diz para alguém que Ele o chamou, escolheu, Ele não está bajulando porque Ele está precisando de algo. Então as palavras de Deus são sempre assim, verdadeiras. Não é que é difícil, não é que é muito difícil, não é que é improvável que Deus minta, é que é impossível Deus mentir. De modo algum, a afirmação é clara, é impossível. Tito 1:2 diz, Deus não pode mentir. O engano simplesmente nunca é uma opção para o coração de Deus. E Deus nunca fala aquilo que Ele não vai cumprir. Por isso que a incredulidade é algo tão ofensivo à majestade de Deus. João 14:26-27 diz, mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, para fazer o quê? Para consolar. Alguém vai dizer assim, mas o Espírito Santo estava numa pessoa, habitou uma pessoa, mas ele não conseguiu consolar essa pessoa. Isso é a negação de tudo que Deus é. Jesus disse, nós enviaremos o Consolador. Esse vos ensinará todas as coisas, e vos fará lembrar de tudo que vos tem dito. Então ele diz, porque o Consolador vai estar lá, consolando, e vai ensinar tudo ao meu respeito. Então ele diz, deixe-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá, não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. E depois no versículo 33, tenho-vos dito isso, para que vocês tenham paz. No mundo vocês vão ter aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Então, eu estava vendo alguém dizer que quando ele tinha 12 anos, ele acompanhou, lá na década de 60, acompanhou o pai dele numa cidade do interior, a uma borracharia, e o pai dele mandou trocar os 4 pneus do carro dele. E ele disse que o pai dele era um homem simples, que tinha um trabalho simples, como mecânico numa empresa. E depois que trocou isso lá no início da década de 60, os pneus do carro, ele deu um cheque, e a pessoa pediu assim, você me deu a identidade? Isso para a gente hoje é comum, não é? Mas ele disse que lá no início da década de 60, ele pequeno com o pai dele disse assim, por quê? Você acha que o cheque que eu estou dando para você não é meu? E
E o cara, não, é que isso aqui é uma regra aqui da empresa. Não, não, você pode tirar os pneus do carro. Se você acha que eu não sou íntegro e eu vim aqui com um cheque que não é meu, comprar pneus, você pode tirar os pneus do carro, eu não vou levar mais. E ele disse que o vendedor se desculpou e acabou, não, a gente não tem problema, o senhor vai com o pneu. E ele disse que foi embora para casa naquele dia com o pai dele com os pneus novos no carro e tinha descoberto, aprendido como criança, uma lição tremenda sobre integridade. Naquela época, né, tão distante já da agora, no mundo que o pai dele viveu, o pai dele achava que a ideia de que o homem poderia dar a sua palavra, e que aquilo não ia cumprir o que disse, era totalmente absurdo, era uma ofensa. E ele aprendeu essa lição, e ele disse, quando eu penso em Deus, aquilo nunca sai da minha mente, porque o pai dele estava dizendo para aquele homem, o que o cheque diz é o que eu tenho no banco, o que o cheque diz é o que eu sou, eu uso o cheque que é meu. Agora, as pessoas facilmente, o que é normal agora, nos dias de hoje, querer documento, querer um monte de comprovações, mas a maior parte de pessoas que se dizem cristãs, elas fazem isso com Deus. Será que Deus vai cumprir isso? Será que Deus é assim? No meu caso, em especial, eu tenho um tipo de problema, um tipo de coisa que Deus não pode lidar com isso. Então, aquilo que é ofensivo para uma pessoa íntegra, as pessoas estão diariamente se dizendo adoradores de Deus e jogando sobre Deus. Já Paulo acreditava tanto nessas promessas que diz, eu estou sendo julgado hoje porque eu creio nas promessas de Deus. É por isso que Paulo diz, nós sabemos em quem temos crido, nós estamos certos de que Ele é poderoso para guardar o que Ele nos deu até aquele dia, nós não temos dúvidas, nós não acordamos todos os dias cheios de precisando de novo crer naquilo que Ele falou. Josué 21, 46, assim, palavra alguma falhou de todas as boas coisas que o Senhor falou à casa de Israel, tudo se cumpriu. Pense nisso, guarde Josué 21, 45, a questão não é se Deus vai cumprir as suas promessas, a questão nessa manhã, a questão depois de meses estudando as promessas, é se você construiu sua vida sobre essas promessas. A questão nunca é de que Deus não cumpre as suas promessas, o fato é de que muitos cristãos são apenas nominais, eles nunca edificaram suas vidas nas promessas de Deus. Eles podem falar sobre elas, eles podem cantar a respeito delas, não é? Como a gente cantou hoje, sim, tudo novo é, em Cristo renasci, sua graça plena, sabe? E falar que ela sempre me sustentará, então ele pode cantar, na aflição eu posso descansar, mas nada disso é verdade. Ele não edificou sua vida sobre as promessas. Quando a gente edifica, então a gente sempre está na palavra de Deus olhando para essas promessas. Certa vez eu escrevi assim, olha, se Deus mandou o mar se acalmar, e ele se acalmou, como meu coração não se acalmaria? Aí alguém lá cristão, há 300 anos, disse assim, quem dera fosse tão simples. Isso hoje é normal. Quem dera fosse tão simples. Imagine se Jesus tivesse falado para o mar se aquietar e alguém dissesse para eles, quem dera fosse tão simples assim. É fácil dizer para o mar se acalmar, eu quero ver fazer o mar se acalmar. Ou então Deus falasse, haja luz e ouvisse uma voz. Oh, não é tão simples assim não, hein? Essas pessoas brincam de que elas creram na graça, nas doutrinas da graça, mas elas não creem no poder de Deus. É o que Paulo diz. Elas dizem crer, mas elas negam o poder do Evangelho. Então, eu vi alguém contando que tinha um problema. É isso que é confiar, é isso que é um coração que está capturado pelas promessas de Deus, como Paulo diante do rei Agripa. A pessoa disse que ele tinha um problema que na sua mão esquerda começou a haver um tremor no dedão. E o dedão ficava tremendo, nunca parava de tremer, ele ficou preocupado. Qualquer um de nós ficaria, se parte do nosso corpo simplesmente ficar se mexendo, sem a gente controlar isso. Mas somando esse problema dele,
se somava o fato de que o pai dele morreu de uma doença horrível, que é a esclerose lateral amiotrófica, né? Onde você vai ficando paralisado, até que chega ao ponto de paralisar o seu diafragma, você não pode mais respirar, e você morre. É uma doença mortal. Em 2 anos, 3, ela mata uma pessoa assim. Casos raríssimos são de pessoas que vivem muito com esclerose lateral amiotrófica, como, por exemplo, o Hawkins, que ficou parado lá, só mexia o olho, e viveu até 70 anos. Ninguém nem sabe explicar como, no caso dele, ele viveu tanto tempo assim. E o pai dessa pessoa tinha morrido disso. Então, quando o dedo dele começou a tremer, ele ficou 2 vezes preocupado. Primeiro, porque o dedo tremia. Segundo, porque ele pensou, será que começou alguma coisa assim, já que essa doença tem essa carga genética enorme? Se alguém da nossa família teve, nós temos mais possibilidade de ter. E ele disse que não podia, então, segurar um copo com a mão esquerda, que tremia, e tornava que estivesse segurando café, refrigerante. E ele ficou muito preocupado, e ele foi ao médico, procurou um grande especialista que fez todos os exames que existem. E vou te dizer, existem muitos exames. Eu já fiz exames assim, esses exames, né? Então tem exame de sangue, tem exame de imagem, tem exame que dá choque numa parte do seu corpo para medir se o choque chega a energia, a eletricidade que está indo pelo nervo chega até a outra parte onde eles colocaram os medidores, para saber se a eletricidade diminuiu, então realmente os nervos não estão conduzindo adequadamente os impulsos nervosos. Ele faz um monte de análise. Ele disse que ele fez todas essas análises e depois que fez todos os exames, o médico chamou ele num dia e disse: olha só, a gente fez todos os exames, eu vou te dizer, o que você tem não é grave. O que você tem não tem nada a ver com esclerose lateral amiotrófica, mas o que você tem vai continuar, mas não é grave. Isso não é grave, isso não é nada demais. Não vai afetar a sua vida de forma nenhuma. Então ele disse que sentiu um alívio, porque um médico tinha dito para ele: não é isso, não é grave, você pode ficar tranquilo a respeito disso. Então ele disse que saiu do consultório feliz, e ligou o carro, saiu, parou no sinal. Quando parou no sinal, olhou para o volante, o que estava tremendo? O dedo dele. O mesmo dedo continuava tremendo da mesma forma, mas ele disse que nunca tinha olhado para aquele dedo da forma que ele olhou aquele dia, porque ele não estava mais com medo. Ele não achava mais que aquilo era esclerose. Por quê? Porque o médico disse. É óbvio que nós sabemos que médicos podem errar, mas aquele cara era um especialista, ele tinha feito todos os exames, e ele disse: olha, isso não é. E ele disse que, mesmo que isso pareça sentimental, ele disse para o dedo: olha, eu não vou dar mais atenção a você, você vai continuar tremendo, mas o médico me prometeu que você é inofensivo, que você é só isso. Ele disse que o dedo tremendo o tempo todo era um tormento, porque tem problemas que se vão por umas horas, mas quando você vai que tu não leva o dedo? Não é? Era um problema que você nunca podia esquecer. Não havia nenhum momento que você podia esquecer o problema, porque onde você fosse, eu vou ali para me distrair. Mas o dedo ia junto, você não podia deixar o dedo em casa. Ele estava sempre lembrando. Então o médico disse: olha, o médico prometeu a ele, não é nada. Então agora o dedo dele nunca parou de tremer, continuou tremendo. Mas ele agora disse que, sobre aquela palavra do médico, com aquela autoridade, ele olhava para o tremor e pensava: você não pode me fazer mal, você é inofensivo para mim. Certa vez eu estava vendo uma pessoa de idade e eu perguntei: como é que você está? O que os médicos disseram? E ela disse: olha, disseram que eu estou muito mal, mas eu estou muito bem. Eu estou muito bem. Ou seja, você vê, é a mesma coisa, o dedo continuava tremendo. Essa pessoa, os médicos diziam: você está mal, mas ele estava bem, porque ele estava olhando para aquilo agora de uma outra forma, como Paulo naquele dia, diante de Agripa. Então, a partir daquele momento, toda vez que o dedo dessa pessoa se comportava daquele jeito, sem respeitar o que ele queria, o que fazia? O que ele fazia?
Ele ficava com medo de novo? Não, ele lembrava da promessa do médico. Não é nada sério, não é nada grave. E isso fazia ele ficar tranquilo, ele ter paz. Não porque o dedo parou de tremer, mas porque ele sempre lembrava da promessa, O que está agitando o seu mundo? É óbvio que não é o dedo, não é o polegar que treme, mas é o futuro, é a família, é a finança, é a saúde. Isso está sempre lá, de alguma forma. Esse mundo é bem agitado. É isso que Jesus disse: no mundo tereis aflições. Ele está dizendo assim para nós: o polegar de vocês vai tremer, mas tem de bom ânimo. Vocês estão seguros. Eu venci o mundo. Ou você crê na promessa, ou você não tem paz. Você só não pode dizer que creu e não tem paz. Ou era aquele cara, se ele continuasse apavorado porque o dedo tremia, ele não podia dizer que acreditou no médico. Era bem capaz de ele procurar outro médico, continuar fazendo exames sem fim. Ele só não podia dizer: eu acreditei no que o médico disse, mas eu continuo achando que esse dedo aqui vai me matar. Então, o que você precisa, o que nós temos estudado? Você precisa de uma esperança inabalável? Jesus diz: é o que eu faço. Nós vivemos numa época de desespero, queridos. Nada é mais trágico que a quantidade de pastores e cristãos que justificam o desespero daqueles que dizem que esperam em Deus. Desespero e esperança não pode conviver na mesma frase. Eu não posso dizer: eu espero em ti e eu estou desesperado. As duas coisas não funcionam. E a gente agora tem um monte de textos na internet e livros simplesmente justificando o desespero de alguém que se diz cristão com base tão somente no humanismo secular, negando todas as milhares de promessas de Deus. Então, a taxa de suicídio nos Estados Unidos aumentou em 24% desde 1999. Qualquer doença que subisse 24% nesse período de tempo tão curto, se qualquer doença crescesse assim, nós íamos considerar isso uma epidemia. Se nos últimos 20 anos, quem está em 2019, uma doença tivesse crescido 24%, sem nada controlar isso, remédios, terapias, nada, a gente ia dizer que a gente estava sob uma epidemia. Agora, como você explica esse aumento? Nossa educação é a melhor que o mundo já teve. Temos as ferramentas tecnológicas que nossos pais e nossos antepassados nunca tiveram. Eles nem poderiam imaginar o mundo que nós estamos vivendo. Nós temos os tratamentos médicos mais sofisticados que o mundo já viu. Nós estamos viajando mais rápido e mais confortavelmente do que qualquer, mesmo está falando do rei Agripa, do que o rei Agripa imaginou. Nunca se gastou tanto dinheiro com futilidade, ou seja, que não seja com o sustento, com a subsistência na história do mundo como na nossa. Nós lutamos agora para manter o nosso peso. A maior parte da história os seres humanos lutaram para manter uma barriga cheia, para não morrerem de fome. Nós estamos preocupados se nós estamos acima do peso. Somos saturados de diversão e recreação. Houve uma época que não existia a palavra adolescente, porque uma pessoa era criança ou era adulto. Quando tinha 10 anos, começava com seus pais indo para a roça e trabalhar. Não existia um período de vida em que alguém simplesmente não era criança e não trabalhasse, não produzisse. Agora nós temos esse grande espaço de tempo. Mesmo assim, pessoas planejam tirar a sua própria vida mais do que em qualquer época da história. Como pode? Como é possível? Não dá para ignorar essa pergunta. As pessoas estão morrendo de quê, queridos? Elas estão morrendo de falta de esperança. Elas estão morrendo do oposto que o apóstolo Paulo está diante do rei Agripa, diante do perigo da morte, dizendo: eu estou aqui hoje porque eu criei nas promessas. O mundo está morrendo de falta de esperança. Ninguém com esperança pensa em tirar a sua própria vida. Esse é a epítome da falta de esperança. E esse crescimento assustador nos Estados Unidos, o país mais rico do mundo. É
porque o secularismo suga a esperança da sociedade e reduz o mundo a poucas décadas entre o nascimento e a morte. Tudo está ali, entre essas duas datas, poucas décadas. Muitas pessoas acreditam que este mundo é o que você tem, e vamos combinar, ele não é um paraíso, ele é cheio de problemas. Entretanto, o povo da promessa, ele tem uma vantagem enorme sobre o mundo inteiro, como Hebreus chama os herdeiros da promessa. Eles decidem meditar, orar e proclamar as promessas de Deus. O culto hoje foi simplesmente cantar as promessas de Deus, meditar nas promessas de Deus, ser grato pelas promessas de Deus e viver por elas. Cada um dos verdadeiros filhos de Deus são como Abraão. Paulo diz, são crentes com o pai Abraão. Em Romanos 4,20 diz, ele não duvidou nem foi incrédulo em relação à promessa de Deus, mas foi fortalecido em sua fé e glorificou a Deus. É isso. Ou seja, essas pessoas filtram a vida por meio das promessas de Deus. Aquele homem, quando o dedo tremia, ele não ficava pensando o dia inteiro no dedo, olhando para o dedo, ele pensava no que o médico disse, então ele tinha paz para viver. Quando os problemas, dedos que tremem, ou você pode chamar de noite escura da alma, não sei, aparecem, nós podemos ouvi-los dizer para nós um monte de coisa. Ou então nós podemos dizer, como Paulo disse ao rei Agripa, mas Deus disse, eu criei nas promessas de Deus. Atos 26:6, agora estou sendo julgado por causa da minha esperança no que Deus prometeu. Então, em Romanos 5:2-5 diz assim, pela qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes. É isso que a graça faz, nos faz firmes, e nos gloriamos na esperança da glória de Deus, ou seja, nós nos gloriamos na promessa dele, e não somente nisso, também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência experiência, e a experiência esperança, e a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado. É por isso que a esperança nossa nunca traz confusão, nós nunca ficamos perdidos nela, ela sempre é suficiente, porque o amor de Deus foi derramado em nossos corações. Agora, por quê? Porque nós fizemos um grande propósito? Não, em todos os filhos de Deus, pelo Espírito Santo que habita em nós, que nos foi dado por Deus. As pessoas estão morrendo por falta de esperança, é por isso que essa taxa cresce, não importa se o mundo é muito mais confortável, muito melhor do que tecnologicamente, confortavelmente, do que ele já foi. Não dá para ignorar, as pessoas estão morrendo por falta de esperança, e quando as dificuldades trazem ameaças, um filho de Deus, a gente pode ver um filho de Deus folheando a Bíblia dizendo, Deus falou algo sobre isso, como aquele médico tinha dito para um homem, o seu dedo não oferece nenhum perigo, o cristão ele sempre lembra, Deus falou algo a respeito disso. Quando essas pessoas vão consolar alguém, eles vão perguntar, você conhece a promessa de Deus sobre esse assunto? Mas quantas vezes vocês já viram os apóstolos, alguém, em algum texto da Bíblia, aquelas pessoas estavam morrendo, estavam sendo torturadas, partidas no meio, todo tipo de sofrimento. Quantas vezes você viu um apóstolo escrevendo na Bíblia, olha, realmente, isso aí está fora de qualquer coisa, é algo realmente escuro demais, difícil demais. Quantas vezes vocês viram Pedro, Paulo falando sobre isso? Eles sempre falam sobre o poder das promessas de Deus, o poder de Deus de sustentar. As promessas de Deus servem como uma prateleira de remédios infalíveis. Do mesmo modo que o médico pode receitar um medicamento para o nosso corpo, Deus deu promessas para os nossos corações, para os nossos novos corações, e Ele concede elas para nós como presentes da sua graça infinita. Abre assim no Salmo 25:4, o Senhor confia os seus segredos aos que o temem e os leva a conhecer a sua aliança. Ou seja, Ele faz todos aqueles que Ele chama a conhecer a aliança, a promessa de Deus, irrevogável, segura, firme. Deus nos deu uma solução para cada problema da vida, portanto, é por isso que nós temos o objetivo de estudar as promessas de Deus. Hoje eu estou com medo, está na hora de eu abrir o frasco de Juízes 6:12 que diz, o Senhor está contigo. É o que Deus promete quando alguém está com medo. Eu estou contigo, não temas. Essa é a promessa de Deus, a minha presença. Parece que o mundo está fora de controle. Você abre
o frasco de Romanos 8, 28. Deus age todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Você pode não crer nas promessas de Deus, você não pode dizer que crê nelas e elas foram ineficazes. Isso é chamar Deus de mentiroso. Você vê nuvens negras no horizonte. Paulo estava vendo quando estava diante de Agripa. Você pensa, o que Cristo disse a respeito disso? Qual é a promessa? Em João 16, diz assim: neste mundo vocês vão ter aflições, contudo tenham bom ânimo, eu venci o mundo por vocês. E então eu descobri cedo que nada eleva tanta alma cansada quanto as promessas de Deus. É incrível, como eu disse, a quantidade de pastores e cristãos dizendo o contrário da Bíblia na nossa geração, e baseado tão somente no humanismo secular. Precisamos desesperadamente dessas promessas, não precisamos de outras opiniões. Depois que você ouve a promessa de Deus para Josué entrar na terra, ele não tinha que consultar líderes militares para ver se aquilo era viável. Se ele fizesse isso, ele já tinha desacreditado em Deus. É óbvio que se aquela pessoa que o dedo tremia continuasse indo de médico em médico, ele não confiava no último médico que ele consultou. Agora, a pergunta para nós é: em que nós baseamos a nossa vida? Nas circunstâncias ou nas promessas de Deus? A circunstância era que o dedo do cara tremia e não parava. A promessa era de que aquilo não era nada demais, nada que deveria perturbá-lo, tirar a sua paz. Então Jesus contou uma história sobre dois homens que construíram uma casa e que tinham, eu diria, materiais muito parecidos e projetos e intenções idênticas de quem constrói uma casa. Mas um deles preferiu a terra arenosa por ser de mais fácil acesso. E o outro optou pelo fundamento na rocha, dá mais trabalho, mais caro, mas era mais resistente. Então Jesus diz assim: hoje o que a gente está fazendo aqui é ouvir a palavra de Deus. A gente vai parar daqui a pouco e vai olhar para as palavras de Deus. A gente vai estar ouvindo Deus. Cada sermão é sobre isso, cada meditação na Bíblia é sobre isso, sobre ouvir Deus. Mas isso não basta. É por isso que tantas pessoas dizem crer nas doutrinas da graça, em toda a verdade do Evangelho, mas elas começam a dizer coisas totalmente baseadas no que o homem diz, que anulam o que Deus diz. Porque não basta você ouvir. Jesus diz assim: portanto, quem ouve as minhas palavras, não a sabedoria do mundo, e as pratica, ele é como um homem prudente que construiu sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. E ela não caiu, porque tinham seus alicerces na rocha. Mas quem ouve essas minhas palavras e não as pratica é como um insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra ela, e ela caiu. E foi grande a sua ruína. Você vê, ninguém podia levantar o dedo: Jesus, eu construí na rocha, choveu e minha casa caiu assim mesmo. Ou seja, eu edifiquei a minha vida sobre as suas palavras, eu criei nas suas promessas e minha casa caiu. Mas é isso que as pessoas não... O que Jesus está dizendo é o seguinte: quem edificou a vida sobre as minhas palavras, as minhas promessas, minha paz vos dou. Você nunca vai estar em trevas. Ou, você vê, não é quem ouve, é quem edifica a vida sobre aquilo. É o que Paulo está fazendo para Agripa. Eu criei nas promessas, eu edifiquei minha vida sobre isso. É por isso que eu estou aqui hoje. E ele pregou o evangelho para aquelas pessoas. E aquelas pessoas, em vez de ver ali um homem desesperado, eles viram um homem que... Eles chegaram a dizer: você está querendo converter a gente, é isso que você está fazendo na sua defesa, você pode morrer, é essa a sua defesa. Ele diz: quem dera todos vocês crescem nas promessas como eu. Então o que separa no que Jesus está dizendo aqui, um homem sábio de um homem tolo, não é ouvir a palavra de Deus, queridos, porque ele está dizendo que os dois homens ouviram a sua palavra. O que faz do homem tolo e um homem sábio não é se ele ouve e diz que é verdade as palavras. Ele diz: o homem sábio é aquele que ouviu as minhas palavras e edificou sua vida sobre elas. E o tolo é aquele que ouviu minhas palavras, mas ele quis construir uma casa, mas ele não edificou a sua vida sobre a minha palavra, sobre a minha promessa. Então,
Pense agora, não tem muito tempo, eu vou falar metade do que eu queria falar hoje. Como está a resistência do seu alicerce? O que está acontecendo hoje é que as pessoas estão dizendo, e as pessoas querem fazer crer, de que elas construíram a sua vida sobre a palavra de Deus, e a chuva veio a tempestade, bateu na casa e a casa caiu. Ou seja, elas usam o humanismo secular para dizer que Jesus mentiu. Agora, é muito mais fácil crer nisso, porque sempre é fácil edificar sobre a areia, queridos. Então, imagine a versão atual dessa parábola. Duas pessoas decidiram construir sua própria casa, e uma vai e constrói sobre a sabedoria humana, do humanismo secular. Ele constrói então sua casa sobre remorso, dor, medo, ansiedade. E é óbvio, ele foi nessa empresa, humanismo secular, materiais de construção, e ele comprou o quê? Madeira corroída pelo medo, pregos enferrujados pela dor, cimento da ansiedade. Ele vai construir a casa dele com isso. E já que a casa tinha sido construída com esses materiais, ele é consumido o quê? Pelo remorso, pela dor, pelo medo, pela ansiedade. Agora, a segunda pessoa, isso são as mesmas palavras de Cristo, que escolheu outro fornecedor, graça soberana, sociedade anônima, materiais de construção. Então, em vez de escolher o remorso, a dor, o medo, ele encontrou as amplas materiais da graça, da proteção, da segurança. Ele comprou pregos assim, cimento assim, e ele edificou a sua casa. Que sentido há falar sobre as grandes doutrinas da graça se você logo depois diz que elas falham? Que sentido há você dizer, eu sei que se Deus salvar alguém, Ele vai manter essa pessoa salva, se você diz que Ele falha, que a graça não é poderosa o suficiente? Então essa pessoa toma uma decisão prudente e consciente de construir sua vida com base no armazém da graça de Deus. Qual dos dois é sábio? Qual dos dois está fazendo a coisa certa? Qual dos dois vai ser feliz? Qual dos dois vai estar desesperado porque a casa está caindo quando veio a chuva, veio o vento, bateu as coisas? Nós ou edificamos sobre as promessas de Deus, ou é fatal que quando a chuva bater, tudo vai ser balançado e vai cair mesmo. Isaías 55, de 10 a 11 diz, assim como a chuva e a neve descem dos céus e não voltam para eles, sem regarem a terra e fazerem brotar e florescer, para ela produzir semente para o semeador e pão para o que come, assim também ocorre com a palavra que sai da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, mas fará o que eu desejo e atingirá o propósito para o qual eu a enviei. Então observe a garantia dessa promessa de Deus. Está entre aquelas 7.480 e poucas que o rapaz contou. A palavra de Deus sempre produz sementes, é o que ele está dizendo, Isaías está dizendo, e essas sementes sempre prosperam para onde Deus a enviar. A ideia de que, mas essa semente falhou, ela não pode falhar, a não ser que Deus não seja Deus e que Ele minta. Então imagine as palavras de Deus caindo como uma chuva do céu sobre você. É a figura que Isaías está usando aqui. Veja essas promessas como as chuvas suaves da primavera, elas caem sobre nós, encharcam nossas vidas, e elas fazem crescer todo tipo de semente que nos alimenta. Então, de acordo com Pedro, as promessas de Deus não são simplesmente grandes. O que a gente leu? São as grandiosíssimas e poderosas promessas. Elas não são grandes, elas são grandiosas. Elas são poderosas, pelas quais Ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas fôssemos participantes da natureza divina. Você vê, tem nada sobre a natureza humana que está fazendo isso. Minha natureza humana é muito fraca. Não. As promessas nos fazem participantes da natureza divina. Elas não são só valiosas, são preciosas. E nós armazenamos elas no nosso coração como sementes. E por meio dessas grandiosas e preciosas promessas,
nós participamos da natureza. Por quê? Porque ela faz brotar em nós todas as coisas que estão na natureza eterna de Deus. E no versículo 3, que antecede a esse, ele diz assim: visto como o seu divino poder nos deu tudo o que diz respeito à vida e à piedade, tudo, pelo conhecimento daquele que nos chamou pela sua glória e virtude. Ou, aí ele continua, pelas quais ele tem dado grandiosíssimas e preciosas promessas, para que por elas fiqueis participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo, aquilo que corrói, que destrói. Então ela nos conduz a uma nova realidade, a um lugar santo. São placas de sinalização criadas por Deus nesse Pantanal tóxico que nós vivemos. Agora, se eu e vocês não seguirmos essas placas, nós não somos as pessoas prudentes da parábola dele, nós somos os tolos, porque ele não falou que um era surdo para ouvir sua palavra, ele disse simplesmente que um ouviu, mas não edificou a sua vida na sua palavra. Então essas são rochas fortes que aguentam o nosso peso. As promessas de Deus são a coluna vertebral da Bíblia. Tire elas de lá e a Bíblia fica, sabe como tirar a nossa coluna vertebral, a gente vai virar parece uma ameba gigante no chão. É assim que a Bíblia fica, mas isso tem sido o esporte de muitos cristãos e pastores, tirar a coluna vertebral da Bíblia e dizer que ainda tem a Bíblia, que ainda tem a verdade. Então, um velho sábio disse: se alimente o mês todo da promessa de Deus e você nunca vai ser pobre. Se você for a Gênesis e Apocalipse e ver todas as promessas feitas por Deus, Abraão, Isaac, Jacó, eu fiquei aqui 1h30, uns 2 domingos atrás, falando só sobre essa expressão, Deus de Jacó. Quantas promessas estão ligadas a isso? E se você se alimentar um mês, você não vai ter fome, não vai cair no caminho. Deus vai cumprir o propósito pelo qual nós fomos criados, como o povo da promessa. Você é o povo da promessa? Eu sou parte do povo da promessa. Então você tem que ter sempre ao seu alcance as promessas de Deus. Quem é aquele cara que, quando ele olhava o dedo dele tremendo, pensava? Ele pensava na promessa do médico. Não é nada. Então ele ficava bem. Se não é isso que acontece quando eu olho para a promessa de Deus, é óbvio que eu não creio nela. Ele só ficava bem porque ele acreditou na palavra do médico. A palavra de Deus é inquebrável, nossa esperança é inabalável. Nós nos firmamos nos problemas, no meio da dor, da vida, nas grandiosíssimas e preciosas promessas de Deus, nas quais nós nos tornamos participantes da natureza divina. E é por isso que o autor de Hebreus diz, ele descreve um salvo, um santo, como os herdeiros da promessa. Hebreus 6:3. Você está entre eles, eu estou. A pergunta não é se nós ouvimos, eu preguei cerca de 150 vezes no último ano. A pergunta não é se nós ouvimos esses sermões, fora os estudos na escola dominical, fora a leitura bíblica que você fez. A questão é, você edificou a vida sobre as promessas de Deus? É isso que faz um homem sábio, diferencia ele de um tolo. Então nós vamos continuar fazendo isso agora, porque essa é a descrição dos salvos, os herdeiros da promessa. Pai, nós te agradecemos pela tua palavra. Ela é aço para a alma, ela é a nossa coluna vertebral, que faz a gente não se curvar no mundo como o nosso. Ela é a rocha na qual edificamos nossas vidas, e nenhum temporal, nenhuma enchente, nenhum transbordamento de rios pode derrubar, Senhor Pai, a nossa casa. Nosso mundo está morrendo de desespero. Nós somos o povo da promessa. Há uma distância enorme entre o mundo e nós. Nós não somos só homens que ouviram a Tua palavra, nós edificamos nossas vidas sobre a Tua palavra. Cada vez que nós vemos algo, nós lembramos, há uma promessa de Deus a respeito disso. Nós trazemos ela à nossa mente, ela enche o nosso coração de paz e tranquilidade, ainda, Senhor Pai, que nós continuemos vendo, oh Deus, aquelas coisas ameaçadoras a princípio que estavam em nós, como aquele homem que continuava vendo seu dedo tremer, mas podia descansar. Nós podemos descansar em Ti, porque Tu
é o nosso esconderijo, e nós estamos guardados em Ti para sempre, e nós sabemos que Tu não podes mentir, que nós possamos com essa avidez olhar a nossa herança, as promessas, e viver por elas, em nome de Jesus. Amém, queridos, amém.